tá ali? Eu sim. Manda um abraço. Está numa outra reunião. Todo mundo está em reunião. É. Prezados, deixa eu falar uma coisa, em especial para Mariana. Eu não sei porque Oi, pode falar. eu tinha ajustado essa reunião para ter a transmissão ao vivo também, mas não estou conseguindo colocá-la para o streaming dela. De qualquer forma, agora as reuniões elas são colocadas lá no YouTube da FEA, né? Foi criada uma playlist do Pepegal. Então, Mariana, eu peço a você, se alguém te procurar, perguntando por que não foi transmitido ao vivo. Já vieram procurar já, inclusive eu até respondi no grupo que a gente estava esperando a professora Perla chegar e por isso que não tinha começado ainda a transmissão. Mas assim, realmente o comando de transmissão ao vivo não está funcionando das vezes. Tá. Nossa, o seu áudio tá muito ruim, Henrique. Eu não sei se é só para mim. Ah, para você também, professor? Tá ruim para mim também, Henrique. Tá melhor? Não. Tá bem longe. Mas de qualquer forma eu entendi o seu recado e eu vou passar para os colegas. Melhorou agora ou não? Tá baixinho. Ainda tá longe. Mas dá para ouvir. Tem um eco. É verdade, dá para ouvir, mas tá bem baixinho. E agora? Melhorou. Continua baixo. Enfim. Então eu peço desculpa por esse problema técnico. Para a Mariana, se ela puder explicar para quem a procurar a respeito. De qualquer forma, depois a gente disponibiliza lá no YouTube da FEA. Ok, Henrique, já estou avisando o pessoal. Obrigada. Todos estão visualizando a pauta? Sim. Sim, dá para ver. Professor João, quer começar ou eu posso falar? Acho que começamos já. Pode falar, Henrique. Então, o primeiro item são referendos, né, de homologação de exames de qualificação. Já, se todo mundo concordar, eu vou passar eles bem rapidamente, porque todos já foram aprovados, né, homologados. Tudo bem para todos? De acordo. Na verdade, teve uns e-mails trocados ali com o serviço de pós, não sei se o professor João deve ter tido contato com isso. A pós não estava encaminhando para a gente esses relatórios. Mas como eles são considerados, desde que o aluno seja aprovado, eles são considerados automaticamente com ad referendo, então não teve problema. Por isso que eles estão aqui todos juntos nessa reunião. O item 2 também é um referendo, né? Aprovação de prorrogação de prazo da Renata Pereira. Teve um pequeno problema quanto a essa aprovação, porque a Pró-Reitoria mudou seus procedimentos, né? Para que essa aprovação fosse feita, em tese, ela não passa mais pela CPG, e a ideia era, após a aprovação da CCP, ser encaminhado diretamente para a PRPG. Me parece que houve algum problema de comunicação, que a gente já tinha encaminhado a aprovação da CCP já faz mais de uma semana, e que eu saiba, até a véspera do prazo da aluna, eles ainda não haviam cadastrado. O Matheus me passou que provavelmente é um problema de acúmulo de demandas lá junto à PRPG. Pelas novas orientações da PRPG,
pedidos são enviados por um único e-mail, parece, do funcionário Marcos Rogério, e não sei se... Enfim, imagino que deve ter uma demanda muito grande. E aí eu não tive mais retorno sobre o caso. Eu não sei se o professor João tem alguma informação adicional, até pelo fato da Renata ser orientada da professora Cláudia. Olha, eu não tenho, e talvez nesse caso falta de notícia seja boa notícia, né? Porque Sim, possivelmente. eu acho que deve ter dado certo. Bom, de qualquer forma eu vou confirmar com o Matheus se houve algum problema, se tá... Então, mas quer dizer, a princípio nós confirmamos, a questão é se ia para a CPG ou se ia direto para a Pró-Reitoria, não é isso? Eu até conversei com o Matheus se eu não deveria mandar para a CPG. Ele falou que não era mais necessário, foi direto para a Pró-Reitoria. Aí eu já não sei se é um problema de o acúmulo de demanda deles, ou talvez, até imaginei que, porque eles não estão acostumados a receber comunicação direta da CCP, tenha havido algum problema de entendimento do que se tratava. Mas aí Então, Matheus... a ideia seria fazer uma conferência no sistema para ver se está ok, é isso? Então, até a última conferência que eu tinha feito, para mim não aparecia essa prorrogação. Mas assim, o meu acesso é um pouco mais restrito do que o acesso do pessoal do serviço de pós. Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa conferência instantânea agora, viu, Henrique? Mas... Não, assim, só para deixar a comissão a par, mas eu vou ver com o Matheus, e como você disse, como a gente não teve mais retorno, a ausência, né, pode ser um bom indício, a ausência de informação. Mas eu vou verificar. Tá ok. Próximo o item ponto. 3 é outro referendo, né, a aprovação de realização de banca de defesa remota do Emerson Aredes. E agora aqui no item 4 já entram uns itens para serem discutidos aqui especificamente na reunião. Eu encaminhei aqueles anexos, né, para vocês, não sei se há necessidade de abrir aqui item por item, isso é com vocês. Se vocês quiserem, eu posso abrindo cada item. Mas no caso do item 4, que é um aproveitamento de créditos excedentes, da Letícia Franco Martins, é um pedido relativamente tranquilo, está tudo certo, as disciplinas são essas. Ela cursou essas disciplinas no mestrado que está pedindo equivalência, não é isso? Está pedindo reconhecimento de créditos excedentes. Isso, créditos excedentes. Bom, enfim, os que estão de acordo permanecer como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado o item 5.1. O item 5 são algumas questões sobre bolsa. No 5.1 a gente tem uma dúvida sobre duração de concessão. A solicitante é a Pamela Dias, né, aluna de doutorado. Explicando rapidamente o caso dela, ela tem uma bolsa atualmente de cota especial, que seriam de 24 meses. Ela já havia sido contemplada anteriormente com 24 meses de bolsa. E como o limite anterior definido pelo programa era um máximo de 36, quando ela recebeu essa nova cota de 24, ela foi informada que só poderia usufruir 12 meses. E quando chegasse os 36 meses, a bolsa seria cancelada. Agora a gente tem uma nova deliberação, onde o limite agora é de 48 meses. A dúvida da Pamela é se ela então poderia usufruir essa bolsa especial pelos 24 meses, ou se eventualmente essa bolsa será realmente... haverá uma confirmação de que ela será cancelada após os 12 meses, e aí ela teria que prestar um novo processo onde ela poderia ter por mais 12 meses. Ficou claro, mais ou menos? Não, ficou claro para mim, mas a minha dúvida é jurídica aí, porque eu preciso entender se, quando a Pamela recebeu os 24 meses, ela estava na deliberação antiga. Então, eu só preciso confirmar, eu não sei se o setor lá de pós é que falaria isso, essa nova deliberação, ela vale para as novas concessões, não é isso? E, no meu entendimento, a Pamela está na concessão anterior. Assim, a princípio, eu acho que o dela seria 36 meses e não 48. Mas eu não tenho essa certeza jurídica.
Eu acho que eu concordo com a Janaína, acho que a gente não tem essa garantia de que ela vai receber os 24 meses completos a partir de agora. Porque como a gente está no período de transição entre sistemas, né, sendo que ela começou a ser contemplada no modelo antigo, eu acho que ela teria que entrar novamente com um pedido em relação aos últimos 12 meses, né? Sim, quando ela assinou a concessão da bolsa, ela assinou sabendo que seriam 36. 36, também concordo. A minha percepção é a mesma também. Então, você informa a Pamela, por gentileza. Tudo bem. Obrigado, Henrique. No item 5.2, também é uma demanda da Pamela, sobre cumprimento de estágio de docência. Ela passou a informação para o serviço de pós-graduação que ela vai ministrar um mini curso, e ela gostaria de saber se esse mini curso poderia ser utilizado para dispensa da realização do estágio de docência previsto no regulamento de bolsa. A ideia é que esse mini curso ele se enquadraria no caso de uma atividade docente de ensino superior. Eu encaminhei para vocês o material que ela enviou, são as informações sobre o mini curso, e aí caberia a CCP decidir se aceitará ou não essa equivalência. Eu só acho estranho, só perdão eu falar antes de você, João, assim, vir para a nossa pauta dúvidas. Acho que dúvidas a gente tem que tirar no dia a dia, ali por e-mails, enfim, e deixar para vir na pauta só deliberação. Porque aqui não é uma deliberação, a gente está discutindo se vai aceitar quando e se ela fizer o pedido. E, na minha opinião, como eu falei nos e-mails, eu acho que não. Eu voto hoje contra, mas hoje a gente não está votando nada, né? A gente só está conversando sobre esse caso. Eu não tinha pensado nisso, quer dizer, essa ideia de você fazer uma avaliação prévia, né? Eu consulto se um curso que eu darei... Então, eu acho que não... Eu acho que a gente devia voltar mesmo era para a origem desse debate, que é o seguinte, quer dizer, qual é a função, tá certo, da realização do estágio docente, do estágio de docência, do regulamento. A ideia é que estamos formando aqui docentes e pesquisadores. Portanto, para ajudar no processo de formação de docentes, a gente exige que haja um estágio de docência. A pergunta é saber se, depois de realizado, tá certo, o que ela vai fazer é uma coisa suficiente. E eu acho só, desculpa, professor, me sobrepor ao senhor, mas eu entendo o posicionamento da professora Janaína, mas uma hora ou outra isso voltaria, né? Porque se ela fizer, e ela parece fazer, né? Vai quem tem interesse em fazer, essa discussão volta para a gente. Se nós definirmos agora, já vira um caso já definido, né? A próxima vez que vier, nós já vamos economizar um tempo aí de debate. Não, mas, de qualquer forma, a gente está usando o tempo que eu acho que é desnecessário. E só respondendo ao João, não é uma solicitação nossa. Ela, como bolsista CAPES, ela tem a obrigação de fazer 2 semestres de estágio docente. Espera-se que ela faça esse estágio docente conosco. Por isso, o pai. Porém, para aqueles bolsistas que já demonstraram ter cumprido esse estágio em forma, né, de docência, eles são dispensados. Por isso que, no meu entendimento, esse mini curso de 10 horas não desobriga a aluna de fazer o estágio docente conosco. Ou seja, um pai. Sim, a observação que eu ia fazer é exatamente isso, né? Assim, o que é que está previsto, né, como que cumpre a atividade docente em termos de carga horária e em termos de forma, né? Experimentar, né, ministrar, organizar, planejar, tem as 4 funções lá previstas no PAI, né? Então, assim, teria que ele estar sendo cumprido e outro dela seria uma exceção, né? Então, ela teria fugindo, então depois ela poderia entrar um pedido com exceção, e eu não sei como que a CCP está tratando as exceções, né?
Professora Perla, nós fomos verificar, né, na regra do PAI e não tem um limite, mínimo de horas, né? Na verdade, fala que o aluno PAI não pode extrapolar uma dada carga horária semanal, mas não fala limite, né? Então, é considerado PAI se a pessoa tiver experiência no mínimo, por exemplo, de 10 horas. Não tem essa definição. Cabe, né, pelo que a norma diz, cabe a CCP. E aí, eu e o professor João, até pelos e-mails, nós debatíamos sobre o mérito, né? A disciplina que ela estava ministrando nesse curso, se eu não me engano, é de técnicas de pesquisa, algo do tipo, né? Então, a gente julgou que o mérito, tudo bem que é uma carga horária a priori que parece pequena, mas se a gente for ver bem a metade de uma disciplina de 2 créditos, por exemplo, o mérito valeria também pela aprovação, né, pelo aceite do pedido. Então, nesse caso, é um juízo de valor do colegiado, né, para ver se... Então, de fato difícil achar um... Eu concordo com a Janaína que a ideia é que, assim, se um aluno é bolsista, ele, a princípio, é um aluno de dedicação exclusiva, né, e o programa oferece essas condições para ele. Essa era a ideia, né? Então, talvez a gente estivesse aqui economizando um pouco de energias, né, se o aluno conseguisse cumprir com os objetivos. Agora, a discussão é uma discussão de mérito mesmo, né? Assim, eu vou olhar e vou dizer, olha, segundo o programa da aluna, os objetivos que são objetivos contemplados pela atividade de estágio, né? Foi cumpridos os objetivos pelo trabalho realizado extra-programa. Eu acho que, na verdade, teria que ser uma coisa de fato excepcional, assim, sabe? Uma coisa muito boa. A aluna fez o dobro de horas, devia ser o contrário, né? Em vez de fazer assim, olha, eu estou fazendo a metade. Exato. A título de informação, nosso aluno PAI, ele tem uma carga horária de 6 horas semanais, durante um semestre que tem, normalmente, 4 meses. Então, assim, está muito longe, na minha opinião, é juízo de valor, a minha opinião, o que ela faz para solicitar a dispensa da realização de um semestre de estágio docente. É a minha posição. Se por enquanto, é uma solicitação, né, de dúvida, mas se isso vier realmente com uma solicitação de dispensa, eu sou desfavorável. Eu também vou votar desfavorável, né? Quer dizer, a princípio, a informação que a gente tem de quantidade e de qualidade, né, do trabalho a ser desempenhado, a princípio, não substitui o aprendizado e aquilo que se espera do aluno que é obrigado pelo programa a cumprir o estágio de docência. Sim, supervisão também. Então, então, em resposta à consulta da Pamela, a princípio, o que ela está apresentando não teria voto favorável para a dispensa do estágio de docência. Não sei se a Perla... Não, também, por essa razão, e ainda mais que eu falei agora pela supervisão também, né, carga horária, mérito, vínculo ao programa, é o objetivo que é esperado do estágio docente. Mariana, seu voto? O meu voto é favorável ao pedido da aluna, né? Seria uma consulta positiva, eu votaria positivo. Então, por 3 votos a 1, o colegiado responde à consulta da Pamela sobre a insuficiência do seu minicurso para dispensar a obrigatoriedade da realização do estágio de docência, previsto pelo regulamento. Tudo bem? Sim. Muito bem. Item 5.3. O 5.3 é um ofício circular da CAPES, né? É o número 18 de 2020. Ele possibilita a prorrogação excepcional da concessão de bolsas por até 6 meses em virtude do contexto da pandemia de Covid-19. Vocês gostariam que eu
abrisse aqui o ofício? Pois é, o Henrique, quer dizer, mas a gente ainda não tem demanda sobre isso, né? Não. Mas assim, eu imagino que, dada essa possibilidade, teria que ser enfim, divulgado aos alunos. Isso, é Sim. isso que eu ia falar, teria que ser divulgado. Porque os alunos nem sabem dessa possibilidade. Porque assim, eu imagino que divulgando esse ofício aos alunos, talvez um ou mais venham consultar a CCP. Alunos que, por exemplo, estão pedindo prorrogação de prazo para entrega dos seus relatórios finais também pediriam a prorrogação da bolsa, é isso, né? Eu imagino que a CCP poderia, assim, simplesmente ir recebendo caso a caso e também julgar, como vem sendo feito com as próprias prorrogações de prazo. Mas também, Sim. Sim. critério de vocês, pode ser estabelecido algum critério, enfim. A minha sugestão seria para que, porque como eu disse nos e-mails trocados, né? Eu acho complicado, eu não me sinto confortável em olhar se o aluno merece ou não mais 6 meses de bolsa, né? Eu acho complicado. Eu acho que quem poderia dizer melhor isso seria a relação aluno-orientador, né? Tal como a gente faz com a prorrogação das bolsas, dos prazos. Então, a minha sugestão seria como a gente já faz hoje com os prazos, né? Aceitar mediante o parecer do professor orientador. Eu acho uma proposta bastante lúcida do representante dos alunos, eu acho que a gente podia acatar. De acordo. Também de acordo. A gente espera a demanda e com a recomendação ou não do orientador em relação à prorrogação da bolsa, como fazemos com a prorrogação de prazos. Ok? Ok, Então, obrigada, professores. por unanimidade, recomendamos a divulgação e aguardamos as demandas, nesses termos. Próximo item. O item 6 é o cancelamento de matrícula em disciplina fora do prazo do aluno de mestrado Flávio Pinheiro Martins. A disciplina em questão é a RAD 5027, Gestão Pública e Desenvolvimento no Brasil. A justificativa por um motivo de saúde. Esse pedido foi inicialmente discutido pela comissão, né, na troca de e-mails. Foi solicitado, então, que a orientadora, a professora Luciana Cesarino, anexasse uma justificativa, né, dela. Aliás, sobre o pedido do Flávio. Ela enviou essa justificativa, eu encaminhei para os membros da CCP, e agora cabe decidir se vai ser autorizado ou não esse cancelamento. Bom, muito bem. Então, pelo que eu entendi aqui, nós temos 3 votos favoráveis e uma abstenção do presidente. Então, pedido do aluno aprovado. Prezados, só uma ponderação. Depois que acabar a gravação, né, enfim, eu encaminho esse vídeo para o nosso setor de informática para eles colocarem o vídeo no YouTube da FEA. O que me foi passado é que nesse envio eu posso fazer algumas edições no vídeo, cortando, enfim, editando algumas partes da reunião que sejam mais sensíveis ou que envolvam questões pessoais, enfim. Eu queria ver com vocês se eu poderia, ou se vocês acham que é adequado ou não, eu editar esse item especificamente, por se tratar de uma questão de saúde pessoal, no caso do Flávio. Eu poderia colocar assim, só deixar o início, né, em que a questão foi colocada e a decisão. Tá bom. Tá certo. Então, por 3 votos a favor e uma abstenção, você pode editar, inclusive, essa parte. Então, Professor, desculpa, só oi. para completar a questão, só esclarecendo também que esse pedido, como a disciplina já foi encerrada, mesmo o serviço de pós-graduação não conseguiria fazer esse cancelamento. Então ele tem que ser enviado para São Paulo. Sim. E Alô? sem risco de que lá... Alô?
Oi, professor, vocês estão me ouvindo? Eu Estão me dei uma ouvindo? sumidinha, mas voltou a fala. Sim. Então, esse pedido tem que ser enviado para PRPG e sempre existe a possibilidade de que lá haja algum impedimento ou alguma decisão contrária. Certo? Ok. Bom, o item 7 é uma sugestão de comissão examinadora, né, de qualificação, do aluno João Henrique Paulino Pires Eustáquio, de doutorado, orientador é a professora Adriana. Eu vou abrir aqui o formulário dele. Tá? Identificado nenhuma pendência na composição da banca, fica então para aprovação da CCP. O Luciano Munck foi meu aluno. Aliás, eu fui no casamento dele, que coisa. Como você começa a ver os filhos e os netos da academia, é engraçado. Estou de acordo. De Também de acordo. acordo. O item 8 é uma sugestão de comissão julgadora, né? Comissão de defesa, do Bruno Garcia de Oliveira, né? Aluno de doutorado. A orientadora é a professora Lara. Eu vou abrir aqui o formulário dele. Olha o Munk aí de novo. Também não foi identificada nenhuma pendência em relação à composição da banca. Estou de acordo. A favor. De acordo. Por favor. De acordo. Bom, agora é o item 9, de credenciamento de orientador. É um pedido do professor Alexandre Aparecido Dias. Para credenciamento como orientador de mestrado, foi feito um parecer e o parecer foi favorável. Aí eu não sei, vocês querem que eu abra o pedido dele? Pode abrir, eu queria ver o que o parecerista escreveu e quem é o parecerista. Só um instante, eu vou abrir. Ok. Essa primeira parte é basicamente se o solicitante colocou as informações aqui sobre indicadores, enfim, endereço do Lattes. Posso passar adiante? Sim. Pode passar. O vinho pode descer. Henrique, só uma dúvida, você conferiu a classificação dessas revistas? Sim. Ok. Tudo bem. Quem que é o parecerista que eu não entendi?
Estamos aguardando chegar embaixo aí. Não tem assinatura? Quer dizer, Eu também não vi. Acho que é a Simone, se eu não me engano. é a Simone. Deixa eu só conferir aqui. Foi a Simone. A Simone, a Simone. Mais para baixo um pouquinho. Mais para Tá baixo. aqui, o parecer é outro. Ok. O restante seria para outros tipos de pedido de credenciamento. E aí o parecer favorável aqui. Ok. Tá aí, Simone. Muito bem. Os membros do colegiado favoráveis ao parecer permaneçam como Sim. estão. Favorável. Tinha já visto, né? Contrários. Então, por unanimidade, aprovado. Cancelamento e reabertura de disciplinas e de turma em disciplinas. Pulou 10. O professor Alexandre também está solicitando, então, o credenciamento dele como responsável pela disciplina RAD 5005. É uma disciplina já ministrada pela professora Gessiane. O professor Alexandre fez a solicitação, houve um parecer favorável. Vocês querem que eu abra o parecer? Eu acho desnecessário. Deve ser a mesma coisa, né, que está no anterior. Deve ser muito semelhante. Mas ele vai dar em conjunto com a Gessiane? Não entendi. Ou ele vai dar no lugar da Gessiane? Não, aí entra o Ele item 11. não A questão está é o seguinte, ele não tá como colaborador, ele está como responsável, é isso? Isso, eu expliquei sobre a possibilidade de ser colaborador, né? O que seria um procedimento mais fácil de credenciamento, mas a ideia é realmente que ele fique responsável e que já oferte essa disciplina nesse trimestre juntamente com a professora Gessiane. Mas uma dúvida, como... pode falar. O que ocorre é que a turma já foi aberta, né? Inclusive já tem alunos matriculados. Isso demandaria que a turma aberta no sistema Janus fosse fechada. Se eu não estou enganado, essas matrículas se perdem, né? Os alunos teriam que se matricular novamente. Então teria que ser feita a reabertura da turma. E que já se matricularam, eles devem se matricular novamente. Aí sim, nessa nova turma, constaria o professor Alexandre juntamente com a Gessiane, inclusive dividindo a carga horária. Eu falei com o serviço de pós, eles me passaram que isso é possível. Eu imagino que essa alteração tenha que passar também pela CPG. E a disciplina começa agora no final do mês. Eu expliquei já para a Gessiane e para o Alexandre que existe sempre a possibilidade de que, por algum motivo, acabe não dando certo. Principalmente essa questão que é um pouco sensível do cancelamento das matrículas dos alunos. Nunca ocorreu, mas de repente se algum aluno, por um motivo qualquer, não conseguir se matricular na nova turma, ele pode questionar que ele teve a matrícula cancelada contra a sua vontade, enfim. Mas há a possibilidade de que tudo dê certo. Eu só estou colocando todas as possibilidades para vocês aqui. Eu perguntaria a Mariana o que ela acha do ponto de vista dos alunos. Professor, eu sou favorável, não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que seria possível uma consulta. Você tem ideia de quantos alunos estão matriculados, Henrique? Não. Olha, a última vez que eu verifiquei eram acho que uns 7 ou 8. Eu não sei, será que uma consulta a esses 7, 8, a todos os alunos, o que você orientaria? Eu acho que aos que estão matriculados. Eu posso ter acesso, Henrique, a esses nomes? Uma consulta dizendo assim, explicando exatamente qual é o problema.
Ok. Se a gente não tivesse concordância dos 7, eu não faria cancelamento de matrícula arbitrário, né? É assim, em Ele não pode tese, entrar como colaborador nesse trimestre e depois ele passa a ser responsável? É, verdade. poderia. Mas o desejo manifesto por eles é de que ele seja responsável. Deixa eu só explicar. A disciplina vai continuar no mesmo dia, no mesmo horário, a ementa é a mesma. Só que para que ele conste oficialmente como docente responsável Não estou ouvindo. Sumiu. Não estou ouvindo. É, também não, Henrique. Henrique? Henrique, você não desmaiou, né, Henrique? Pô. Ai, meu Deus. Essa Dá um sinal tecnologia. de vida. Bom, enquanto o Henrique recupera sei lá, né, os sentidos, na verdade eu estou pensando aqui numa questão prática, né, que até extrapola aqui a CCP, estou pensando em departamento aqui. A gente tem toda a nossa carga didática, e a carga didática da graduação é distribuída em função também da pós. Então, se vai haver uma divisão da disciplina, como fica a carga, né, da Gessiane? Essa é só uma dúvida. Ela vai dever para o ano que vem ou vai ficar com menos carga? A segunda pergunta também é a seguinte: a gente pode definir aqui que a gente concede para ele, apesar de ele ter entrado com o pedido para ser credenciado como docente pleno, a gente pode decidir que vamos conceder para ele o de colaborador? Eu acho que a gente pode, né? Isso aí eu acho que sim. Podemos a nossa fazer isso? decisão soberana da CCP, eu acho que sim. Justificando Para essa evitar ideia, esses porque do ponto de vista pedagógico, constrangimentos. para os alunos não haveria nenhum tipo de problema. Não, Se ele está como professor colaborador e eles vão não, organizar tanto lá a faz. carga, não teria problema nenhum para os alunos, né? O que a gente não criaria, de fato, é esse passivo normativo, né? Quer dizer, de cancelar matrículas já feitas, né, por alunos unilateralmente, né? Sim, assim, se for pensar tradicionalmente, os professores entram como colaboradores, eles pegam a disciplina em andamento, fazem um trabalho conjunto para depois, na próxima, assumir como responsável. Tradicionalmente, assim, não precisa ser assim sempre, né? E ele acabou de ser nomeado faz uma semana. Então, Sim, eu não entendo, assim, essa urgência, né? Até entendi. pela carga horária que eu mencionei da graduação, né? Aí vai criar uma dívida, entre aspas, né? De créditos para ela. prezados, peço desculpa aqui, é que como eu apareço várias vezes aí, não sei se vocês repararam, mas eu perdi a conexão aqui em casa. Nós ficamos preocupados, Henrique. Caiu tudo aqui. Não sei se vai cair novamente. Desculpa, eu perdi a decisão sobre o. Então, a Mas você gente estava falando que não tem prejuízo nenhum para os alunos, né? De mudança de horário, nem nada. O que a gente estava dizendo aqui era o seguinte, Henrique: se seria possível para a gente não ter que enfrentar talvez um risco, um ruído normativo, né? Que a gente aqui pudesse, como colegiado soberano, conceder ao professor Alexandre a possibilidade dele atuar na disciplina como colaborador e fazer posteriormente a incorporação dele como professor pleno na disciplina no momento seguinte, já que essa disciplina foi oferecida, já que os termos estão definidos e já tem alunos matriculados. Então, a discussão que a gente estava tendo aqui, inclusive, se a gente pode fazer isso, e a Janaína disse que pode, acho que há experiências anteriores, inclusive porque, tradicionalmente, os professores ingressam nas disciplinas, primeiro como colaboradores e, posteriormente, acabam se
acabam sendo aceitos como plenos, né? A posteriori. Você tem alguma orientação nesse sentido, não? Eu só gostaria de confirmar com vocês que é o seguinte, eu poderia conversar com o serviço de pós para ver se eles têm alguma experiência anterior quanto a isso, porque assim, da última vez que aconteceu algo parecido, a informação que eu tinha é que realmente o que complicava era esse procedimento de rematrícula dos alunos. E mesmo nesse caso, eu falei com o Matheus, ele falou, da parte deles, eles podem fazer, mas no caso eles iriam cancelar as matrículas. Talvez, eu não sei se eles assumiriam isso nem sei se seria possível, eles rematricularem os alunos por conta própria, enfim. Não sei se vocês gostariam que eu esgotasse todas essas possibilidades ou já partiria diretamente informando que ele ficaria como colaborador. Enfim, talvez consultar, né? Porque o que pode acontecer? Qual é o risco? Você cancela as matrículas unilateralmente e você fica aguardando o aluno reagir para ir fazer manualmente, presencialmente, enfim, uma nova matrícula. E alguém, por exemplo, se perde nesse processo. Isso, pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Justamente esse é o problema. Isso, é um risco. Talvez O não aluno muito fica grande. sem a matrícula. Por exemplo, alguém que está em fase de conclusão da sua fase curricular. Então, o que eu acho que a gente pode pensar aqui como uma alternativa intermediária a princípio está garantida, né, a aprovação do professor Alexandre como colaborador da disciplina, mas se houver uma solução operacional do serviço de apoio à pós-graduação, de não ter esse risco do aluno previamente matriculado na disciplina oferecida, eventualmente deixar de ser rematriculado na nova disciplina. Entendeu? E se eles próprios puderem fazer isso, se a secretaria conseguir cancelar e rematricular sem aí não tem problema. Isso. Aí não. Tudo bem? Podemos decidir assim? Por mim, tudo bem. Porque garante uma segurança para o aluno, claro. Sim. Porque teria um prejuízo aos alunos, né, e possível prejuízo também à carga didática docente, né, na graduação. São esses dois duplos possíveis impactos que pode acontecer, né? Acho que a consulta, pelo menos, resolve um deles. Tá certo, Henrique? Ficou compreendida qual que é a decisão do colegiado? Sim, sim, perfeito. O último item seria justamente isso aquele que eu acabei de falar lá. Isso, foi conversado no início. Que na verdade não estava sendo gravada aquela parte, né? Não sei se vocês querem deixar aqui registrado alguma coisa. Bom, em relação ao item 12, foi feita uma solicitação informal, né? Não, na verdade, foi ponto de discussão na CPG que existiria uma possibilidade de que se criar réguas de conversão entre o atual sistema de avaliação por conceitos, ABC e reprovado, e o clássico sistema de avaliação baseado no sistema decimal, de 0 a 10. No final, não houve um acordo dentro da CPG sobre o que fazer, mas uma recomendação de que os coordenadores pedissem que os professores dos seus respectivos programas deixassem muito claro para os alunos como é que eles faziam a avaliação, como é que eles fariam a avaliação por conceitos, o que significaria para o professor o atendimento às suas expectativas em relação a cada conceito,
ABC e reprovado, e que se eventualmente o professor adotasse um critério que utilizasse o sistema decimal, que ele deixasse claro para os alunos qual seria essa correspondência. Por exemplo, não estou dizendo que é assim, mas um professor poderia, talvez, criar uma correspondência em que o conceito A corresponderia a um conceito de excelência de alunos que tivessem uma performance do primeiro quintil, tá certo? Ou seja, de 8 a 10. Uma nota B, por exemplo, seria entre 6 e 7,9 e abaixo de 5,9 até 5C e abaixo de 5 o aluno estaria reprovado. Mas isso é só um exemplo. O professor pode dizer assim, eu não faço avaliação em sistema 0 a 10, eu só atribuo conceitos, e para mim o conceito A é um aluno que cumpriu com todas as obrigações previstas no programa, o aluno B parcialmente, mas muito próximo dessas marcas, e o C com uma suficiência mínima, abaixo disso não teria nota de aprovação, algo do gênero. Então, a ideia de que essa coordenação de curso, com, obviamente, aprovação e sugestões do colegiado como um todo, pudesse fazer uma comunicação aos professores que reforçassem, tá certo? E detalhassem os critérios de avaliação no início do curso, quando da apresentação do programa. Quero saber se essa minha percepção corresponde à visão dos outros membros ou se vocês têm mais alguma sugestão. Posso só fazer um comentário, João, que acho que eu estava nesse dia. Claro, Pera, estou esperando ansiosamente. Que eu estava também esse dia na CPG, né? E apesar da discussão, né, ter migrado para a questão da conversão, né, de notas, né, em decimais, eu acho que o grande eixo da discussão que foi, né, que gerou isso, foi o problema da falta de critério, né, da falta de padronização no critério de avaliação feito por determinados docentes, né, de um outro programa de pós. Né? Então, acho que o problema não residia tanto nessa conversão, né, porque o aluno tirará, não é isso que ele estava discutindo, mas é como chegou, né, nisso. Então, acho que, tanto é que depois, mesmo ao final dessa discussão na pauta, né, eles não acharam que a gente deveria começar a converter para número, e sim deixar claro, a conclusão foi deixar claro o processo de avaliação, que eu particularmente acho que no nosso programa nunca chegou a nenhum pedido lá, né, os que eu presenciei todos foram de outro programa. Então, eu acho que o mérito está na deixar claro o sistema de avaliação para o aluno. Se eu não tiver, sim, foi a percepção que eu tive. Professora Perla, só para conversar com a senhora sobre isso, eu sou representante também na CPG e na Câmara Curricular, e é exatamente isso, a senhora não entendeu errado, não, é exatamente isso, é a transparência para o aluno precisa saber do início do curso, né, na disciplina, como ele vai ser avaliado e qual a pontuação, o conceito, ou o máximo, o mínimo que ele precisa atingir para ser aprovado nessa disciplina. Então, com essas considerações, eu estou de acordo com o texto aí que o João propôs. Também estou de acordo. Bom, então fica determinado pelo colegiado que a gente vai enviar uma correspondência para os docentes do programa, em particular os que vão ministrar disciplinas agora no terceiro trimestre, que façam essa ênfase sobre o que significam os critérios de avaliação da sua disciplina. Tudo bem? Muito bem, comunicados da coordenação, Professor, Oi, desculpa. Perdão. Tem aqueles itens de pauta suplementar, se vocês... Perdão, claro. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, só um instante. São 2 pedidos relacionados a credenciamento de orientador. O primeiro, na verdade, é um recredenciamento como orientador de doutorado da professora Adriana Caldana, com parecer favorável. Posso abrir o parecer aqui? Desculpa, eu não entendi. Sim. Sim.
Por mim, pode descer. Pode descer. Pode ir? Estou de acordo. De acordo também. 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 E há também um pedido de credenciamento como orientadora de mestrado da Marina Toledo Lourenção Rocha, com parecer favorável. Eu vou abrir o parecer. Pode abrir. Quem que deu o parecer? Foi a professora Silvia. Pode descer? Sim. Sim. Pode descer para mim também. É isso, o parecer. Muito bem, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Aprovado, portanto, o pedido de credenciamento da professora Marina. Transferência de orientação. Por último, esse item, o item 1 eu acabei enviando para vocês anteriormente, esse chegou hoje, por isso que eu não encaminhei. É um pedido de transferência de orientação do aluno André Gustavo de Brito Tomás, de doutorado. A orientadora atual é a professora Lara e a orientadora proposta é a professora Simone. No pedido não consta uma justificativa. Eu até tentei entrar em contato com elas, caso elas quisessem enviar, informando que a reunião era agora às 14, mas eu
até antes da reunião não tinha recebido uma resposta. Bom, mas se há concordância entre Sim. o orientador e o novo orientador, acho que não tem problema, tem? Sim, até porque a justificativa normalmente se dá em uma linha, maior aderência na linha de pesquisa. Tradicionalmente vem assim. Então, eu sou favorável também. Também alinhada. Também estou favorável. Ok. Essa é a pauta Então, suplementar. ok. Aprovado por unanimidade. Comunicados da coordenação. Bom, temos um novo presidente e uma vice da CPG, que é a professora Mauri Rezende e a professora Janaína, então a gente tem lá uma hiperrepresentação, né? O que é muito favorável, né? No colegiado da unidade, né? Então, eu queria parabenizar a professora Janaína aqui pela vitória, pela eleição, né? Uma segunda questão só, tivemos aí um pequeno percalço na aprovação definitiva do nosso Minter, por uma questão burocrática, apareceu uma comunicação da CAPES que o projeto tinha sido homologado e um dia depois aparece como recusado, né? Eu falei, eu quase até mandei uma mensagem para os membros do colegiado dizendo que eu quase desfibrilei. De fato, confesso que tomei um susto. Falei assim, que diabo aconteceu? E aí é um problema, na verdade, de datas que a gente está tentando resolver. Parece que vai dar certo, né? Mas, de todo modo, a previsão do início do mestrado interinstitucional vai acontecer no início do próximo ano. Acho que vai dar tudo certo. Fazendo um destaque importante, que esse era um dos itens mais importantes para o nosso preenchimento do Sucupira para avaliação do quadriênio, né? Então, acho que com o Minter a gente entra num circuito forte aí de melhoria da nota de avaliação. Esperamos, né? Basicamente é isso. Eu não tenho mais o que dizer. Passo a palavra para os membros do colegiado. Estão com a palavra. Eu só queria agradecer e dizer que estarei forte lá representando não só o PEGAL, mas os outros programas também, então contem comigo. Estarei em todas as reuniões da CPG agora. É isso. Obrigada. Parabéns, Jana. A gente se encontra lá até dezembro, que é quando termina o meu mandato. Professora, parabéns. A senhora já assume no próxima reunião, é isso? Eu já sim, já estamos eleitos já. Ah, então nos vemos na próxima reunião. Então, teremos uma CCP também. Tem peso lá. Eu acabei me esquecendo, porque é muito recente. Também tivemos a eleição para o novo membro da CCP. Mas ainda não tomou posse, né? Não tomou foi posse. Ontem, eu acho, ou anteontem. Foi ontem. Mas, de qualquer maneira, foi eleita como próximo membro da CCP, professora Lara, tendo a professora Adriana Caldana como vice. Isso. Eu não sei quando que começa, quando que é a posse da nova representante. Você sabe, Henrique? Bom, enfim, acho que na próxima reunião já teremos... Isso. Ela toma posse na data da primeira reunião para a qual ela foi convocada. Pronto, é isso. Ela só não foi convocada para essa porque o mandato da professora Adriana se encerra amanhã. Perfeito. Aliás, queria agradecer muito a Adriana e a sua vice aqui presente. É sempre essa dedicação intensa, né, ao trabalho administrativo, que é bastante árduo e, em geral, pouco reconhecido. Mas eu diria que esse colegiado é um colegiado que funciona bastante bem, dos que eu já participei na escola. Eu acho que é
É um prazer estar com vocês e é um prazer ter essa sensação de conseguir entregar, né? Aqui as coisas acontecem, né? Portanto, quero agradecer a todos, especialmente porque é um colegiado de predominância feminina, o que eu acho que já é bastante contemporâneo, né? E é isso. Se não tivermos mais palavras dos membros, posso encerrar a reunião?